Êxodo 33, a partir do versículo 7. A palavra de Deus diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia até a tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. Enquanto o Senhor falava com Moisés, quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual à entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala a um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, repete comigo, Josué. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Até aqui, nós vamos ler mais Bíblia, se Deus quiser. Mas é tão interessante porque hoje eu queria falar com vocês um pouquinho e eu queria começar essa mensagem falando sobre um pouquinho da glória de Deus. Nós precisamos entender, gente, que Deus ele tem prazer em revelar a sua glória, Ele tem prazer em derramar a sua glória. Deus não é um Deus que está à parte de nós. Muitas vezes nós nos relacionamos com Deus como quem está se escondendo de nós, como quem diz assim, eu não quero ter relacionamento, mas na verdade Deus está fazendo o contrário disso. Desde o começo de todas as coisas, nós vemos ainda no Gênesis, no Éden, que quando o homem se afasta de Deus, a primeira atitude de reconciliar com o homem não é de Adão, mas sim do próprio Deus, que vem ao Éden e diz, Adão, onde está você? Muitos de nós temos o tipo de relacionamento com Deus, de quem está se escondendo, ou então quem está correndo atrás desse Deus, que de alguma maneira está correndo de nós o tempo todo. Parece que nós estamos numa corrida infinita, buscando a Deus, enquanto Deus está correndo de nós. E isso não é verdade. Na verdade é ao contrário. Eu lembro que, eu costumo dizer que o relacionamento de Deus conosco é um relacionamento de um pai com um filho. Só que muitos de nós tivemos relacionamentos ruins com o nosso pai. E por isso, às vezes, definimos o relacionamento com Deus pelo que nós conhecemos pelo nosso pai terreno. Que ainda que tenha sido muito bom, ele é limitado e imperfeito. Só que Deus não é um pai terreno, ele não é limitado e imperfeito. Tudo que tem de bom no pai terreno ainda é aprimorado em Deus, porque ele é perfeito, majestoso, soberano, sublime. Deus é onipotente, ele sabe de todas as coisas. E melhor, esse Deus todo-poderoso, todo-criador, esse Deus que é tudo em todos, é o seu pai. Nós precisamos entender isso, para começar qualquer tipo de mensagem. Nós temos que entender que, em primeiro lugar, Deus, além de ser poderoso, sublime, exaltado, grandioso, Ele também é Abba. Por que você está dizendo isso, Rafael? Porque talvez essa foi a maior característica tirada da igreja. Essa talvez foi a maior característica que o pecado trouxe para o nosso meio. O pecado faz muita coisa ruim, sim ou não? O pecado gera morte e teve muita consequência por causa do pecado. Mas eu acredito que uma das maiores consequências que o pecado trouxe foi a visão de Deus deturpada. Gênesis, a palavra diz que Adão come lá do fruto proibido, sei lá, da jaca proibida. Eu não acredito que é uma maçã, gente. Maçã é muito leve, deve ser uma jaca, né? Come lá daquele fruto proibido. E quando ele come do fruto proibido, ele se separa de Deus, ele morre espiritualmente, ele está totalmente desvencilhado de Deus. Só que nós não vemos um Deus irado contra Adão, não. Ao contrário, nós vemos um Deus chegando no Éden procurando Adão. Adão, onde você está? Só que pensa comigo aqui, vamos pensar junto. Adão sabia que Deus era poderoso? Onisciente, onipresente, onipotente? Sabia. Ele sabia que Deus era todo poderoso, ele sabia que Deus tinha o criado. Adão sabia disso antes do pecado? E depois do pecado? Também. Não mudou a visão do Deus poderoso, não mudou.
A visão do Deus onipotente não mudou. A visão do Deus que tinha o criado não mudou. Só que agora Adão, em vez de esperar a Deus para ter relacionamento com ele, Adão estava escondido entre as árvores do jardim. Como eu costumo dizer, Adão estava escondido entre a moita, atrás da moita. E às vezes as pessoas riem quando eu digo isso, mas a verdade é que cada um de nós, infelizmente, tem uma moita espiritual que se esconde de Deus, na verdade, quando deveria estar correndo para Deus quando peca. Nós pecamos, nós erramos, e em vez de correr para o braço do nosso Pai para resolver aquele problema, nós nos escondemos de Deus, como quem diz assim, o que Deus vai fazer com a gente? Adão está nesse mesmo princípio, ele sabe que Deus é poderoso, mas se Deus é tão poderoso que criou ele, se esse Deus poderoso eu desobedeci, esse Deus pode agora me destruir. Ele tem medo de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado não tira do homem a visão do Deus poderoso, ou do Deus criador, ou do Deus soberano. Não. O pecado tira da visão de Adão, não que Deus era poderoso para fazer qualquer coisa, mas o pecado tira de Adão a visão do Deus Abba. Adão agora, em pecado, não consegue mais ver o Deus poderoso. Ele agora, em pecado, não consegue ver o Deus que era Pai, que era amor, que ia abraçá-lo e ia dizer assim, eu não concordo com o seu pecado, mas eu farei um caminho para resolver esse problema. Agora nós vemos então a manifestação de Deus no Gênesis, no Velho Testamento, como Deus procurando o homem, e ainda assim Deus ele continua procurando o homem. Eu costumo dizer, Deus não está escondido. Eu não sei quando você era pequeno, que brincava de esconder com seu pai, com sua mãe. Quantos de vocês, quando se escondia lá do seu pai e da sua mãe, o seu pai ficava uma semana longe de casa? Alguém aqui? Quando seu pai se escondia de você, ele se escondia tão bem, a ponto de você procurar e não conseguir achar, e chorando, achando que seu pai tinha abandonado, tinha largado, tinha saído, sumido. Não. Eu lembro que quando meu pai brincava de esconder comigo, o meu pai tinha algo comum sempre. Quando eu era pequeno, ele brincava de esconder comigo. Ele se escondia, por exemplo, atrás de algum lugar e deixava o ombrinho do lado de fora. Se escondia atrás da cortina e deixava o pezinho do lado de fora. Porque o prazer do meu pai não era se esconder para que eu não achasse. Era justamente o contrário. O prazer do meu pai era que, enquanto escondido, eu o achasse logo para ele poder dizer, achou, filho. Esse era o prazer. Eu acredito que Deus é esse pai que está escondido não para ficar escondido, mas sempre botando um ombrinho de fora, um pezinho de fora para que você o ache. E quando você o achar, ele vai dizer, ei filho, achou. Agora vem brincar comigo, vem caminhar comigo, eu te ensinarei mais coisas. Deus não está escondido, Ele está se revelando a nós. Aleluia! E se tem uma manifestação plena da revelação de Deus, principalmente no Velho Testamento, é a sua glória. A palavra diz que no meio do deserto, e olha, quem é pentecostal gosta dessa palavra deserto. Não sei o que a gente tem que adora falar assim, estou passando pelo deserto. E não tem problema nenhum em passar pelo deserto, desde que você entenda que tipo de povo você é no deserto. O deserto, querido, é um lugar de sequidão, de sofrimento, de tristeza, não brota nada, não nasce nada, não tem paz, não tem amor, é um lugar totalmente escasso, morte impera no deserto, para quem não é povo de Deus. Porque para quem é povo de Deus, o deserto é quase um resort espiritual. A roupa não acaba, tem pão descendo do céu, tem nuvem de glória, tem coluna de fogo, tem água da fonte. Quando você cansa da comida, Deus ainda manda codorniça, manda uma carne ainda para fazer um churrasco. Ei, querido, o deserto para quem é povo de Deus é o melhor lugar, querido. Você está no deserto? Tudo bem, mas entenda que se você é povo de Deus, há provisão no deserto. É cômodo o deserto? Não. Melhor é Canaã. O deserto é lugar de passagem, querido. Se não está cômodo no deserto, continue caminhando até chegar a Canaã.
Agora, qual o problema que nós temos com o deserto, pastor Rafael? Qual o maior problema que o cristão tem com o deserto? Porque deserto realmente tem tudo que um povo de Deus precisa. Mas deserto é lugar de dependência diária. Todo dia você tem que crer que o maná vai descer. Toda noite você tem que crer que a nuvem de glória, que a coluna de fogo vai aparecer. Todo dia você tem que crer que a nuvem vai andar para você andar. Você tem que crer diariamente na provisão de Deus. Qual o maior problema de nós hoje, dos cristãos? Nós não queremos ser dependentes. Dependência não se aprende, gente. Dependência são níveis. Você aprendeu um nível, Deus te chama em outro. Você aprendeu mais um nível, Deus te coloca em outro. Dependência não se aprende, dependência se vive diariamente. A dependência diária em Deus é o melhor milagre que nós podemos viver como cristãos, porque temos um Deus que, além de ser, que mesmo sendo grande, gigantesco, Ele se importa conosco. Qual o problema do deserto? O problema do deserto é que nós não queremos ser dependentes. Porque para quem é dependente do deserto, não falta nada. Mas para quem não é dependente, sempre vai achar que está faltando alguma coisa. Talvez a cebola do Egito. Agora olha que interessante. Nós vemos a manifestação clara da glória de Deus no deserto. A nuvem de glória está ali, sempre constante sobre o povo de Israel, descendo sobre a tenda, falando com Moisés no monte. Mas o que é a glória? Eu defino para vocês a glória. A glória de Deus é o próprio Deus. A palavra de Deus diz que quando Moisés quer ver a face de Deus, ele fala assim: mostra-me a tua glória. A palavra está definindo assim, ó, Deus é a glória. A manifestação visível de Deus no Velho Testamento era a glória. Deus era a própria glória. A presença de Deus se manifestava com a nuvem de glória. Se isso é uma verdade, nós temos que entender então uma coisa aqui. Deus está dizendo que Ele não divide a sua glória com ninguém. No Velho Testamento, na Velha Aliança, nós ainda vivendo uma semente totalmente adâmica, ainda não, Cristo não tinha vindo, não tinha ressuscitado, não tinha nos ganhado de volta, não tinha o nosso espírito ressuscitado, nós não tínhamos ressuscitado com Cristo ainda. A glória de Deus não podia ser dividida, senão nos matava. Era algo poderoso demais para alguém que estava cheio de pecado, para alguém que não tinha nenhum jeito para o pecado, para alguém que era dominado pelo pecado. Só que olha que interessante, a glória de Deus é algo que para nós é chamativo demais. A gente vê as manifestações do deserto, e no meio de um deserto que tem tantos milagres, a gente meio que se adequa àquela situação do sobrenatural, e esquece de ver as pequenas coisas que Deus está fazendo. É muito natural que no nosso meio pentecostal, a gente preste atenção naquele que Deus está fazendo como dons e sinais, aquilo que Deus está fazendo nos seus maravilhosos momentos, e esquece que Deus tem mais do que uma reunião de sexta-feira, Deus tem mais do que uma reunião de domingo, Ele tem uma vida de experiência diária com Ele. Olha que interessante, a palavra diz que Deus, mesmo no deserto, institui uma tenda. Moisés coloca uma tenda para que todo aquele que queira falar com Deus, vá até a tenda e consulte a Deus. Gente, isso era a velha aliança. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos, mas Moisés faz uma tenda específica para qualquer um que queira falar com Deus, entre nessa tenda. A tenda do encontro. A gente está aqui alargando a tenda, né? Entenda que existe uma tenda e Deus está fazendo algo para encontrar com você. Só que olha que interessante. A palavra nos diz que Moisés fez essa tenda. Mas quando Moisés ia para essa tenda, o povo ficava em pé diante de Moisés, diante das suas tendas, vendo Moisés entrar na tenda do encontro.
Eu quero falar de alguns níveis aqui de intimidade com Deus. E o primeiro nível que eu quero falar essa noite é o nível do povo. O nível povo, ele espera alguém manifestar a glória. Ele espera alguém nos conduzir em glória. Ele espera alguém receber do próprio Deus para falar comigo. O nível do povo é o nível que diz assim, quer saber de uma coisa? Eu não preciso ir até a tenda. Moisés vai, eu só fico esperando. Olha que interessante, esse povo podia ter acesso direto a Deus, sem intermediário, sem ninguém, ele podia falar direto com Deus, mas ele está esperando Moisés ir, Moisés falar com Deus, Moisés manifestar a glória, para que ele adore. Querido, o nível povo é as pessoas que entram em reuniões como essa, e enquanto está o louvor cantando, enquanto está o ministro pregando, eles estão aqui como telespectadores. Você vem domingo na igreja, bate o seu ponto espiritual e sai daqui dizendo, fiz a minha parte. Você não se envolveu na glória, você não se envolveu na adoração, você não fez parte do corpo, nem parte do culto, você simplesmente viu acontecendo a glória. O povo está vendo o milagre acontecer, o povo está vendo a glória descer, o povo está vendo a nuvem de glória na frente da tenda, mas o povo nunca teve contato com a glória. Querido, Deus não nos chamou para o nível do povo, Deus nos chamou para nível direto com Ele, intimidade presencial com Deus. Tem mais de Deus para nós. Rafael, mas o povo era o povo de Deus, sim, mas o povo de Deus que não conhecia Deus. O povo de Israel, em todo o tempo, quando se afastava dos seus líderes, quando Moisés subia nos seus montes, quando Moisés se afastava um pouco, o povo pecava, o povo voltava para outros deuses, o povo fazia coisas erradas. Querido, o nível povo é o povo que está indo na igreja direto, mas quando um líder se afasta, quando alguém não está presente, quando o líder não está próximo, ele está fazendo como o mundo faz. O povo de Israel só era povo de Deus quando Moisés estava perto. Quando Moisés estava longe, ele era mais do que egípcio. Querido, você tem que escolher hoje que tipo de gente você é. Ou você é povo de Deus com seu pastor ou sem pastor, ou você é egípcio. Não dá para ser os dois. Mas esse povo aqui tentou. Está lá. Moisés está dentro da tenda. Ele está recebendo de Deus. Ele está consultando a Deus. Logo, eu não preciso fazer nada. Esse nível do povo é o nível que diz assim, quer saber de uma coisa? Eu vou lá na igreja hoje, recebo a minha bênção, eu não preciso nem ministrar, não preciso nem abrir a Bíblia. Eu coloco a minha Bíblia lá, aberta em Salmo 91 na minha casa, vai proteger o meu lar, e eu não preciso nem ler as escrituras. Querido, ainda que o seu pastor, eu tenho certeza disso, seja um homem de Deus e busque conhecimento da palavra, ele sozinho não vai mudar esse bairro, ele sozinho não vai mudar essa cidade, porque ele não foi chamado sozinho, ele foi chamado com o corpo de Cristo que está nessa igreja. Nós somos o poder de Deus, está fazendo algo através de nós. Ainda que o seu pastor seja um homem ungido, ainda que nós no ministério sejamos ungidos, você tem que entender que o Espírito Santo não habita só em nós, mas ele veio habitar também em você. Tem um poder de Deus que não está manifestado nos ministros, mas sim no corpo. Quando você começa a buscar conhecimento de Deus, querido, quando você começa a buscar intimidade com Deus, imagine essa igreja, o poder que será quando todos nós entendemos que nós temos responsabilidade de conhecer e prosseguir em conhecer. Aleluia. Olha que interessante. Estar perto da glória não quer dizer estar na glória. Não, mas eu tenho visto milagres acontecendo. Eu tenho visto coisas miraculosas acontecendo. Querido, eu sei disso, eu tenho certeza disso. Mas eu estou dizendo que Deus quer te levar no nível onde você veja isso fluindo de você. O nível do povo é o que espera. Ah, não, deixa o pastor se consagrar. Não, deixa o pastor, para que jejuar? Deixa o pastor jejuar.
Deixa que o ministério pague o preço. Não, querido. Deus, ele nos chamou para ser corpo, para ser participante da mesma glória. Nós somos representantes dele na terra. Tem um segundo nível. O segundo nível de intimidade com Deus é o nível Moisés. Você fala assim, Rafael, você escolheu Moisés como segundo nível, deve ser muito bom. Sim. Você vai entender que cada nível aqui não é necessariamente errado, mas é porque Deus ele quer nos levar em lugares mais altos. Quantos creem? Você pode se encontrar nesse nível aqui de povo que eu acabei de falar e falar assim, meu Deus, acabou para mim. Não. Deus está falando isso hoje para que você aumente o seu nível. Só isso. O segundo nível é o nível Moisés. Olha que interessante. Lá no versículo 11, declara que Moisés, ele fez a tenda. Quer dizer, ele queria presença, ele queria glória, ele queria intimidade. Ele fez a tenda para que Deus pudesse falar com ele e com o povo, face a face. E a palavra diz que Moisés então entra na tenda, entra nessa glória. Ele vai consultar a Deus, ele vai para o seu momento devocional, ele vai para o seu momento de consagração, de jejum, ele entra na presença de Deus, ele vai para a tenda. E a palavra diz que quando Moisés está dentro da tenda, gente, simplesmente a nuvem de glória desce a porta da tenda. A palavra diz que Deus, ele então entra naquela tenda, e não só entra na tenda, mas fala com Moisés face a face. Meu Deus! Imagina isso. Você lá no seu quartinho de oração, orando, lá no seu monte espiritual, você orando lá, e de repente, Deus face a face com você, face to face, né? Imagina isso. O nível Moisés é um nível que busca a presença, que busca Deus, que busca a glória, que quer momentos com Deus, que quer um tempo com Deus. Ele não está deixando isso para trás, ele está ansiando por isso. E por isso ele vê milagres, vê prodígios, sinais, vê maravilhas. Ele tem intimidade com Deus, ele começa a ouvir a voz do Espírito Santo. Ele tem experiência, ele vê anjo, ele vê tudo acontecendo. Ele dá ordem, as coisas acontecem. Ele está vendo milagres acontecendo, pessoas são curadas, aleluia! Mas tem um problema no nível Moisés. Tem um problema no nível Moisés. O nível Moisés não é o nível que está esperando como povo. É o nível que vai para dentro da presença. Mas qual é o problema do nível Moisés? Ele se acostumou com a glória. Aquilo que era sobrenatural, hoje é normal. Aquilo que era poder de Deus, hoje já não sei muito bem. Moisés, a palavra diz que ele sai dessa tenda e ele tem que cobrir o seu rosto com um véu. Por quê? Não porque o rosto dele brilhava, mas porque ele queria fazer pensar que o rosto dele estava brilhando. Ele queria que todos pensassem que ele ainda tinha a glória, o poder de Deus na sua face. Só que o problema é que ele não tinha mais. Quando ele tirava o véu, ele era só um Moisés normal. Sabe qual é o segundo nível, Moisés? É o nível da religiosidade. É o nível que vem para comunhões e reuniões e sentem o poder de Deus e veem as coisas acontecendo, não tem problema nenhum nisso, mas vem tudo acontecendo, só que isso passa. Isso acaba. Isso não pode ser combustível. A glória de Deus, por mais que seja ótima, gente, e por mais que a gente tenha poder de Deus liberado para nós, o Espírito Santo não derramou um pouquinho, mas ele derramou por completo ele. Ei, o Espírito não veio como um conta-gotas. A palavra diz que essa unção não é uma porção. O Espírito se derramou por completo em nós, e ele estará em nós até a consumação dos séculos. O Espírito da verdade não está ausente, ele está em nós. Entenda uma coisa, o Espírito não veio para perto, no máximo, simplesmente do seu lado, mas ele veio para perto o máximo que ele pôde. Não há lugar mais perto do que dentro. Ele veio para dentro de nós. Ele está dizendo assim, quer saber de uma coisa? Lá no Gênesis eu deixei o homem talvez sozinho por um tempo, e o homem acabou fazendo besteira. Na segunda oportunidade eu não farei a mesma coisa. Eu virei para dentro para que nunca mais o homem possa se afastar de nós.
O Espírito Santo está em nós, querido, nos protegendo, nos guardando. A palavra diz que o Espírito está orando por nós, intercedendo por nós. O Espírito é aquele que geme com gemidos inexprimíveis. O Espírito é aquele que nos anuncia toda a verdade. Ele nos anuncia a capacidade de dizer: Abba, Pai. O Espírito Santo de Deus, Ele se move em nós, Ele está nos movendo por dentro e está nos movendo como o corpo de Cristo. O Espírito tem poder para fazer. Mas ainda assim, há níveis maiores. Rafael, você é doido? Você nunca mais vai voltar nessa igreja. Espero que volte. Vamos tentar aqui explicar o que eu estou dizendo, antes que o pastor tome meu microfone. Olha que interessante. O nível Moisés experimentou tudo isso. Mas a palavra diz que simplesmente, quando acabava o mover, quando acabava o Xaramanaia, ele simplesmente saía da tenda. Quando o mover passar, quando a luz apagar, quando você sair daqui dessas 4 paredes, Moisés, ele simplesmente nesse momento saía da presença. Assim como ele entrou na presença e viveu coisas espetaculares com Deus, ele saiu da presença. É aquele tipo de crente que experimenta a glória de Deus de nível tangível, mas quando sai naquela porta ali, fala assim: não mexe comigo que eu sou crente, mas não sou bobo. O Espírito Santo não se move fora das 4 paredes, mas a baiana roda fácil. Você entende? O nível Moisés é um nível que experimentou coisas espetaculares com Deus. Olha que interessante, a palavra diz que no último dia de Jesus, no dia que Jesus foi ressuscitado, Maria Madalena se encontra em frente ao sepulcro, em frente à pedra que tinha sido removida, e ao ver que o corpo de Jesus não estava lá, ela corre para os discípulos, chama, e a palavra diz que Pedro e João saem correndo para onde ela estava. Nesse momento, a palavra diz que João chega primeiro e sai entrando pelo sepulcro, fica a porta. E Pedro vem depois e entra agora nem na porta, ele está entrando em tudo, está nem aí para ficar impuro, está nem aí para nada, ele quer saber se Jesus está lá ou não, ele entra. E quando chega lá dentro, Pedro e João só veem lenços e lençóis. Os lenços que cobriram a Cristo, o lençol da sua face colocado do lado, tudo que eles experimentam é ver o que Jesus tinha tocado. Mas eles não conhecem e não veem o Cristo ressuscitado. Só que olha que interessante, no mesmo ímpeto e correndo que eles chegam, ao ver isso, eles saem correndo também e vão para qualquer outro lugar. Mas a palavra é tão interessante porque a palavra define Maria Madalena, que estava à porta do sepulcro, ela continua na sua posição chorando. Sabe o que eu entendo aqui? Maria Madalena não estava querendo lenços e lençóis, ela não estava querendo mover físico de Deus simplesmente, ela não estava querendo ver algo que Jesus tocava, ela não sairia dali enquanto Jesus não aparecesse, ela queria o Cristo, não o que ele podia fazer. Ele entra, ela vê agora, gente, um anjo aparece e diz assim: ó, você está procurando, ele não está mais aqui não. Gente, eu vou falar por mim. Eu sou do manto das visões. Eu gosto. Eu sou nascido e criado. E eu, graças a Deus, eu tenho muitas experiências com Deus nessa área. O tempo de carisma para mim foi momentos especiais de ver manifestações tangíveis de Deus. Foi momentos que eu tive intimidade com Deus de uma maneira que eu nunca tinha tido antes. Se eu estou esperando Cristo, chorando por Ele, e aparece um anjo dizendo, ele não está mais aqui, o mínimo eu entraria para ver, falar assim: ô anjo, ele não está mais aqui, mas e aí, o que vai acontecer agora? Vamos trocar ideia aqui. Só que olha que interessante, Maria estava tão fincada na sua posição, ela estava tão determinada em querer o Cristo, que nem mesmo quando o anjo apareceu, ela deu ideia: legal, continuou chorando até que o Cristo se manifestasse. A palavra diz que Jesus chega para ela,
Ela está tão focada no Cristo que ela nem olha para cima, ela está lá chorando. E Jesus fala, o que está acontecendo? Ela fala assim, você é jardineiro, levaram o meu Senhor. Até que Jesus tem que chamar a atenção dela e diz, ô Maria, sou eu. Ô Dona Maria, olha para mim. Aí então ela olha para Jesus e vê que o Cristo está ressuscitado. Querido, a sua posição fincada na presença de Deus, pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, não vai te dar simplesmente uma obra morta, vai te dar um Cristo vivo. Aleluia! Glória a Deus! Ainda que Maria estivesse esperando simplesmente o corpo de um Cristo morto, pela sua posição, Deus se manifesta a ela vivo. Sabe por quê? Ainda que os seus planos estejam mortos, ainda que seus sonhos estejam mortos, ainda que tudo tenha passado, Deus tem prazer para aqueles de trazer à vida aquilo que estava morto. Deus pode te dar, querido, aquilo que estava morto, Ele pode reviver, mas você tem que buscar a Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Não saia da sua posição enquanto o Cristo não aparecer diante de você. Olha que interessante, o nível Moisés é esse nível. Ele experimentou glória, ele viu milagres, viu sinais, viu prodígios, mas logo saiu da presença. Ia viver a vida normalmente, ia cuidar do censo lá, dos israelitas, ia ver se estava todo mundo com água, ia lá falar com Levi, né? Ia lá perguntar, e Arão, aí como é que estão as coisas? Ele entrava na presença, mas logo saía. Sabe, ele tinha momentos como conferências do Espírito Santo, momentos de Deus, profundidade que a gente tem que sair daqui carregado. Mas quando acaba, valeu, estou indo para a minha casa, vamos comer um lanche. Parece que tudo está muito normal. Tudo passou muito rápido. Eu entro na presença e eu saio da presença. Você já viu? Não tem nada de errado a gente orar assim, mas geralmente a gente ora assim, Pai, entrando em tua presença, eu fico pensando, como não estar? Eu sei que a gente está falando isso no sentido de, Deus, eu estou agora num tempo para ouvir e falar com você, mas eu fico pensando em Davi ouvindo esse tipo de oração. Davi, numa velha aliança que não podia ter o que nós temos 24 horas, que é o Espírito Santo, ele orava diferente, ele orava, nossa, um dia na sua presença vale mais do que 1000 num palácio. Deus, não tire de mim o teu Espírito, não aparte de mim o teu Espírito. Davi, que não tinha o que nós temos dentro de nós, orava por uma aliança superior àquilo que nós temos, ele orava por Espírito Santo vivendo nele. E nós que temos o Espírito Santo 24 horas, ficamos entrando na presença, saindo da presença, entrando na presença. Você não vai sentir um arrepio toda hora, querido. Você não vai estar no mover grande profético toda hora, mas ainda assim lá no seu trabalho, na sua casa, na sua empresa, ainda assim o Espírito Santo tem pairado sobre aquele lugar, sobre tudo o que você faz, sobre toda decisão, sobre todo conhecimento, o Espírito Santo quer te guiar. Nós colocamos o Espírito Santo no lugar do espiritual e esquecemos que ele também está aí para nos guiar no natural. Querido, você não precisa nem andar no natural de maneira normal. Você pode ter o Espírito Santo te guiando em todas as áreas da sua vida. Já percebeu que por muitas vezes nós somos o tipo de cristão que quando não dá jeito, a gente recorre a Deus. Você vai no médico, aí o médico fala assim, felizmente apareceu um caroço, um nódulo aqui. Aí você fala o quê? Morri. Morri, acabou, não dá para mim não. Aí você lembra, porque aí o médico fala assim, agora só Deus. Aí você fala, meu Deus, morri mesmo. Agora que eu morri mesmo. E aí você vai para a campanha, aí você liga para o pastor, ora por mim, bota meu nome aí para oração. Parece que a gente só busca Deus nas últimas consequências, quando na verdade a gente acha que Deus só... não, mas Deus é muito ocupado. Ele não vai se preocupar com qualquer coisa. Não, querido. Ele se preocupa com você em todo o tempo. Ele não quer deixar chegar nas últimas consequências, não. Comece a ter intimidade com Ele no básico, no natural, no pequeno.
Repete comigo aqui, vê se eu estou errado. Pensa comigo aqui. Quantos aqui fazem ceia de Natal? Sei lá, um momento especial com sua família ali naquela época do final do ano. Faz lá o chester, o peru, um porquinho, sei lá, não sei o que você faz. A comidinha lá, junta a família, né? Um momento especial ali de fim de ano. Quer agradecer a Deus, né? Por aquele ano que passou. E geralmente Natal, Ano Novo, essas festas assim, geralmente aparece sempre aquela pessoal da família que você nunca viu há 30 anos, você não via. Né? Vem aquela tia, aquela prima que é de outro estado que você não sabe nem que existe. Aí aparece lá na sua casa. Hoje, esse ano eu vou passar com você. Você tem intimidade com essa tia, com essa prima, que você viu uma vez no ano e você não vê há 30 anos? Ou você tem intimidade com seu pai, com sua mãe, sei lá, com seu filho, que você come arroz e feijão todo dia? Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Deus tem os momentos de ceias espirituais, Ele tem um banquete espiritual, Ele tem momentos de festa espiritual, mas Ele quer ter intimidade com você no dia a dia, arroz e feijão. Ele tem para você os momentos espetaculares, mas Ele quer lembrar você que no arroz e feijão Ele também está ali. O momento, esse nível do Moisés, é esse nível. Que ele experimentou, ele viu, mas ele entra e ele sai da presença. Mas olha comigo. Olha que interessante. Porque quem busca momentos com Deus, tem momentos com Deus. Mas quem busca vida com Deus, tem vida com Deus. Hoje nós precisamos discernir, nós precisamos escolher que tipo de crente nós queremos ser. Aqueles que têm momentos especiais com Deus, ou aquele que tem vida diária com Deus. Querido, eu posso te garantir, aquele que busca Deus por momentos, tem momentos com Ele, conta-gotas espirituais, porções. Mas aquele que busca Deus pelo que Ele é de fato, e quer ter uma vida diária com Ele, não tem momentos específicos, tem uma vida de provisão diária, tem uma vida de bênção diária, tem uma vida de ver a manifestação diária. Querido, aquele que busca diariamente a Deus, tem Ele diariamente em nós. Essa é a diferença de um servo para um herdeiro. O servo trabalhou, ganhou. Trabalhou, recebeu herança. Trabalhou, recebeu salário. O herdeiro não. O herdeiro, ele trabalha pelo que ele já tem. Querido, você tem que descobrir hoje se você está trabalhando para receber uma bênção, ou se você já está trabalhando porque você já recebeu. Está no passado, Cristo manifestou na cruz, Ele derramou sobre nós, a unção dele foi derramada. E a unção do Espírito despedaça o jugo. Comece a receber a sua herança, não simplesmente um salário, mas a sua herança. Você é filho. É o terceiro nível. Que a hora passa rápido, olha lá, olha só. A gente vai ter que lutar contra o relógio aqui. Bom que hoje pode ser vigília, né? Amanhã é sábado. Ou eu posso falar aquele jargão de pregador. Eu vou acabar 9 horas, mas se o Espírito Santo não quiser. Querido, olha só. O terceiro nível que eu quero falar com vocês essa noite, que Deus me tocou para falar com vocês essa noite. Então também está no versículo 11, a partir do versículo 11. Repete comigo. Josué. Ai, meu Deus do céu. Olha que interessante. A palavra diz que Josué era servo de Moisés. Olha isso. Olha o que Deus está definindo aqui. Deus está definindo assim, ó. Moisés, meu servo. Josué, servo do meu servo. Josué não era nem servo de Deus. Ele era servo do servo de Deus. Olha isso. É tão interessante porque Josué só é chamado de servo de Deus quando ele vai abrir o mar, o rio Jordão. Antes disso tudo, Moisés já tinha até morrido, ele já estava guiando o povo, mas antes de tomar a primeira decisão para invadir a terra, para tomar aquilo que Deus já tinha liberado, ele ainda não era servo de Deus. Ele era servo do servo. Muitas vezes nós nos encontramos nessa posição.
de servo, e a gente acha assim, ninguém me vê. Deus nem manifesta o que ele manifesta na vida de fulano de tal. Olha como pastor, olha aquele homem de Deus é tão abençoado, a glória de Deus tem descido, o óleo tem descido escorrendo sobre ele, e comigo parece que não acontece nada. Parece que eu só sou servo do servo. Olha que isso. Olha que interessante. Porque a palavra diz que Josué, ele não esperava com o povo na sua própria tenda. A palavra também não diz que Josué esperava Moisés sair. Josué estava presente com Moisés em toda a manifestação que Moisés via. Em tudo que acontecia, Josué estava lá de olho espichado, como quem diz assim, eu tenho que aprender, porque vai chegar a minha hora. Vai chegar a minha hora, eu tenho que ver isso aqui. Como é que é esse manto aí, como é que é esse negócio? Mas olha que mais interessante ainda. A palavra de Deus diz que ainda que ele via tudo aquilo, Deus falando face a face com Moisés, a palavra diz que Moisés saía e voltava a fazer o que tinha que fazer, mas Josué, filho de Num, servo de Moisés, permanecia na tenda. Tem versões que eu gosto que diz ainda que ele permanecia no centro da tenda, no meio da tenda. Olha que interessante, querido. A palavra não está dizendo que Moisés viu a glória de Deus, ou que Josué viu a glória de Deus. A palavra não está dizendo que Josué, Deus falava face a face. Não está falando isso. A palavra não está falando que Josué viu alguma coisa, um querubinzinho passando, a carruagem de fogo ali. Não está falando nada disso. A palavra não está dizendo que Deus falava com ele como voz de trombeta. Não falava. A palavra só está dizendo que Josué permanecia no centro da tenda. O nível Josué é o nível que vê a glória de Deus acontecer, vê milagres acontecer, mas ainda que não veja, ele continua na sua posição. Ainda que não aconteça, ele continua onde Deus colocou. Ainda que não esteja vendo, ele continua plantado aonde Deus o colocou. O nível Josué não é o que precisa ver. O nível Josué, ele já viu antes de acontecer, porque ele creu. A palavra diz que a fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe. É ir no futuro trazer para o passado, para o seu presente, aquilo que ainda não existe. A fé é crer naquilo que os seus olhos não podem ver, naquilo que os seus ouvidos não podem ouvir. O nível Josué é o nível que gosta da glória de Deus, da manifestação dos milagres, dos sinais, dos prodígios. Mas ainda que não aconteça, ele continua buscando a presença. Sabe por quê? O nível Josué é o nível que não está buscando simplesmente a manifestação externa de Deus, mas é quem está buscando intimidade face a face. Ainda que Deus se revele de maneira poderosa para todo aquele que quer crer. Eu acredito que tem alguns Josués aqui essa noite que não só estão com Deus porque Ele se manifesta, mas estão querendo a presença de maneira íntima, querem falar com o seu Pai, não com Deus, mas querem falar com o seu Pai. Não tem problema nenhum de você saber que Deus é Deus, mas o problema é que você não pode esquecer que Ele é o seu Pai também. Tem pessoas como Josué, que não vão esperar na porta da tenda, vendo o que está acontecendo. Tem pessoas como Josué, que não vão simplesmente ver o que está acontecendo na vida de Moisés. Tem pessoas como Josué, que quando saem dessas reuniões aqui, ainda vão para o seu quarto, ter com o seu pai em secreto. Tem pessoas que ainda saem dessas reuniões aqui e não estão simplesmente, já foi uma reunião muito boa, não, Deus já falou grandemente. Não, tem pessoas que ainda vão sair daqui, ainda com sede e fome espiritual, por conhecer mais o teu Pai. Tem pessoas como Josué, que ainda que vejam manifestações quase que visíveis e tangíveis de Deus,
vão sair daqui e mesmo que não sinta um arrepio, mesmo que não sinta algo no seu corpo exterior, sabe que Deus está com ele, porque Deus é real, independente dele ver ou não. O nível Josué é um nível que busca o secreto com Deus. Rafael, por que eu devo buscar o secreto com Deus? Se você mesmo disse que pode ser que no secreto nem se manifeste nada, nem aconteça nada de sobrenatural. É verdade. Pode ser que num dia você está orando lá e não aconteça nada de muito sobrenatural. Pode ser que você está saindo para sua casa, para o seu trabalho, está lá falando no meio do seu carro, dirigindo. E pode ser que não aconteça nada sobrenatural. Mas por que você deve ir para o secreto? Quantos aqui são casados? Abençoa a minha vida aí, gente, por favor. Aleluia. Está chegando, aleluia. Se você é casado, você me responde, por favor, o seguinte: o que consumou seu casamento? Foi a aliança no dedo? Não. Foi docinho da festa? Não. Foi o bolo? Foi não. Foi quando o pastor disse: você vos declaro marido e mulher? Foi? Foi não. O que consumou seu casamento foi no quarto, no secreto, na intimidade. Deixa eu te contar uma coisa. Tem um noivo esperando a noiva. Ele quer consumar esse casamento no secreto, na intimidade, no quarto. Entra dentro do seu quarto, fecha a sua porta, que o seu noivo Jesus está te esperando lá. Tem um lugar de níveis maiores, querido. Tem um lugar de coisas maiores. Ainda que nós podemos juntos ver milagres tangíveis e maravilhosos de Deus, tem uma profunda unção no secreto. Deus está querendo se revelar a nós de maneira sobrenatural. E isso não é só de maneira externa. Ele quer fazer-nos conhecer quem de fato Ele é como pessoa. Hoje nós temos que decidir que tipo de relacionamento que nós queremos ter com Deus. Porque existem dois tipos de relacionamento. E eu vou acabar aqui que meu tempo já passou. Existe o relacionamento do tipo de Deus, que você fala como um amigo que você conhece de esquina. Tudo bem? Como é que vai? Ele fala, tudo bem? Como é que vai? E aí, como é que está a família? E ele responde, está tudo bem, e a família? Mas ele nunca entrou na sua casa, ele nunca comeu sua comida, ele não sabe o que você gosta, o que você não gosta, ele não sabe o que você veste, o que você não veste, ele não sabe da tua vida, ele nunca entrou no seu lar. Muitos de nós têm esse tipo de relacionamento com Deus. Eu vou na igreja todo domingo. Agora tem pessoas que vão para níveis maiores com Deus. Sabe aquele amigo abusado? Sabe aquele amigo carioca? Que entra hoje na sua casa e fica meio tímido. Mas se amanhã ele volta, você está botando o pé no sofá, já está abrindo a geladeira, já está falando, não tem nada nessa casa não. Deixa eu te contar uma coisa, querido. Deus, Ele quer ser esse amigo abusado. Que vai entrar na sua casa, vai botar o pé no seu sofá, vai abrir sua geladeira e vai falar, ei, não tem nada aqui não? Deixa eu te contar uma coisa. Deus está nos chamando hoje, essa noite, para um nível não só de ver o milagre acontecer, mas de começar a projetar o milagre dentro de si mesmo. Querido, Deus tem níveis maiores para esse povo, para essa casa. Deus tem níveis maiores para essa igreja. Deus vai te usar como canal de Deus na terra, mas você tem que entender que Deus está te esperando no secreto. Não saia da tenda. Fica de pé no seu lugar, para parecer que está acabando. O pessoal do louvor pode subir aqui. Aleluias. Reira mandará, mandará, cheira, mandarai. Reira, brabranda, abraço, e caramanda, abraço. Cheira, abraço, reira, branda, abraço. Ei. Deus quer nos levar no nível de intimidade maior, querida, essa noite. Talvez para algumas pessoas aqui que já estão 30, 40 anos no Evangelho, hoje Deus está dizendo assim, tudo bem?
Posso me apresentar? Talvez você já tenha aceitado a Jesus há muito tempo. Talvez você até conheça Deus. Mas conhece no nível do povo, ou no nível Moisés, mas nunca permitiu que Deus ele chegasse no nível Josué com você. Sabe o que Deus me diz e clama dentro de mim essa noite? Josué, se levante. Josué, levante-se. Tem pessoas que estão tentando mudar a sua vida e não entende por que não está acontecendo. Não entende por que não está rompendo. Deus, o que está acontecendo na minha vida? Deus está falando assim, ó. Entra no secreto. Eu vou te responder no secreto. Eu vou te anunciar coisas firmes, coisas ocultas, misteriosas, que você ainda não sabe. Muita gente não entende isso, querido. Ei, que presença gostosa. Ei, eu vejo uma nuvem de glória sobre nós aqui essa noite. Eu vejo uma chuva fina descendo. Deus está nos refrescando essa noite, trazendo cura e libertação. Tem muita gente que não entendeu isso ainda, mas a palavra de Deus diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e esse eles dará de conhecer a sua aliança. O que quer dizer esse texto, pastor Rafael? O que quer dizer esse texto, pastor Jesus? Esse texto quer dizer que Deus tem um critério para mostrar a sua aliança. Aquele que respeita Ele, Ele demonstra a sua aliança, Ele mostra a sua intimidade. Deus tem critério para mostrar a intimidade. Ele não mostra para qualquer um, Ele mostra para quem tem no secreto com Ele. Quer conhecer a aliança de Deus? Quer conhecer a intimidade de Deus? Tema o Senhor. Entre na tenda e não saia dessa posição, não saia dessa glória, não saia dessa presença. Comece a colocar Deus em tudo que você faz, querido. Sabe, em cada papel que você assina. Comece a colocar Deus em níveis tão pequenos, tão ínfimos da sua vida. Em decisões tão pequenas, comece a colocar Deus em tudo. Comece a colocar Deus em cada coisa pequena na sua vida, que eu tenho certeza que você vai começar a ver manifestações tangíveis do Espírito Santo. A palavra diz que Ele é um nosso amigo. Só que todo amigo não começa do nada com intimidade. Todo amigo tem uma construção diária em intimidade. O Espírito Santo está esperando você diariamente para construir essa amizade. Por que eu devo ser amigo do Espírito Santo? Jesus define na sua palavra: eu não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo. E Ele define por quê? Porque o servo, ele só faz o que o Senhor manda, mas o amigo conhece as profundezas do coração do seu Senhor. A vontade de Deus, a glória, a presença, a unção, o poder está liberado na intimidade, no secreto. Naquele momento que você já não é mais simplesmente um servo, mas naquele momento que você se torna amigo. A palavra de Deus define: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quer conhecer as profundezas de Deus? Quer ter as direções de Deus para a sua vida? Quer ter a audição clara para ouvir a voz do Espírito Santo? Intimidade no secreto. Intimidade no secreto.
A gente começou falando sobre a glória de Deus aqui. E ainda que no Velho Testamento Deus define que a sua glória Ele não divide com ninguém, porque senão mata essa pessoa, porque eles eram da raiz do pecado. No Novo Testamento aconteceu algo muito poderoso. A palavra diz que Cristo morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. No Novo Testamento, Paulo define: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque a vida que agora eu vivo no Filho do Homem. No Novo Testamento, a raiz do pecado em Adão foi morta com você na cruz. E você ressuscitou com Cristo para uma nova vida. Quando você aceitou a Cristo e quando o Espírito Santo ressuscitou o seu espírito, Ele ressuscitou você não na raiz de Adão, mas na raiz de Cristo. Você não tem mais simplesmente a raiz do pecado, mas você hoje vive a vida de Deus. A vida que agora eu vivo a vida de Deus, a Zoe de Deus, a própria vida de Deus. Hoje ela está derramada em você. O que isso significa? João 16, 17. Na sua última oração, Jesus define: Pai, eu me santifico na verdade, não só por esses que o Senhor me deu, mas também por aqueles que crerão, que hão de crer em mim. Jesus está orando por aqueles e por nós hoje, por aqueles que viriam e creriam nele. Por todos nós Jesus está orando. E nesse momento ele diz: eu oro para que eles sejam um comigo, assim como Pai eu sou um contigo e nós somos um. Eu oro também para que eles sejam um conosco. Olha isso aqui. Jesus está te chamando para um lugar que você não poderia estar, para um nível que você não poderia estar. Você é falho, você é humano, você é pecador, mas Deus agora te vê santo e justo, Ele te traz para o nível dele, porque Ele quis. Você é a noiva que não podia entrar na família do noivo, não tinha DNA, não tinha nome, mas Ele te deu um nome, e você agora faz parte da família de Deus. Ha! Abraço. Ha! E no final da sua oração, ele deixa essa pérola espiritual dizendo: a glória que a mim me deste, eu dou a esses. Aquilo que no Velho Testamento, Deus está dizendo: eu não posso derramar, eu não posso dar, eu até quero, mas o Espírito Santo vem e vai embora, porque ele não pode ficar, senão ele mata as pessoas. No Novo Testamento, Jesus está dizendo assim: ei, a glória que o Senhor me deu, eu dou a esses. Que glória é essa? Que poder é esse? Eu te falo. Vasos de barro com tesouro dentro. Vasos de barro com tesouro dentro. Vasos de barro com tesouro dentro. Deus derramou a sua glória no meio de nós. Nos encheu, nos envolveu do teu Espírito. O Espírito Santo não vem, o Espírito Santo está. O Espírito Santo não vem, Ele está em nós. E a palavra diz que Ele estará até a consumação dos séculos. O Espírito da verdade, que guia o homem a toda a verdade. Nesse momento eu quero te chamar aqui na frente, não simplesmente para receber uma bênção. Não.
Eu quero chamar aqui na frente todo aquele que quer ser a bênção, que entendeu que o melhor lugar que pode estar é na presença, que entendeu que o melhor lugar que pode estar é na tenda, que não sai mais de lá, que não tira mais isso da cabeça, mas que busca no secreto respostas de Deus. Quantos aqui como eu sou o primeiro aqui na frente, querem receber uma porção total e plena do que Deus tem para fazer no nosso meio? Vem, mestre. Vem pra frente aqui para dar espaço para todo mundo. Vem o máximo pra frente possível. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o têm, vocês o conhecem, e Ele habita em vocês, e estará em você até a consumação dos séculos. Cheira, abraço, cramadaia, cheira. Receba o Espírito da verdade. Receba a unção que despedaça o jugo. Esse lugar é do Senhor. Levante suas mãos, querido. Levante suas mãos e receba. Esse lugar é do Senhor. Não sai da tenda. Não saia da tenda. Esse lugar é do Senhor. Cheira, esse lugar é do Senhor. Esse lugar, há um lugar onde a inconstância não me domina. há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar é do Senhor. Há um lugar, onde querido. os sonhos Há um não lugar, se querido. abortam. Há um lugar. Deus vai nos levar a esse nível essa noite. Onde o temor não me Não só que nós queremos ver com os nossos olhos, mas um lugar que o nosso coração saiba que Deus é o nosso Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor.